Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter. Falando aqui e repercutindo a possibilidade de demissão de Roger Machado e D'Alessandro em caso de eliminação na Copa do Brasil. O que tem de verdade sobre isso? E também a gente fala aqui sobre Fernando e também da possibilidade da aposentadoria, dele não atuar mais com a camisa do Inter, e a gente traz todos os detalhes nesse vídeo. Não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, porque é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, tá certo? Clima um pouquinho diferente dos demais vídeos, obviamente, porque ontem o Inter passou vergonha no Beira-Rio, né, gente? O Inter perdeu de 2-1 do Fluminense, mas poderia ter sido mais. Ontem o Inter poderia ter carimbado a sua eliminação na competição, por aquilo que jogou, ou por aquilo que não jogou diante da equipe do Renato. Então, não tem como ter uma maneira diferente de falar, um Inter muito burocrático, um Inter que, de novo, foi mais do mesmo, daquilo que a gente viu lá atrás, né? Talvez os jogos que a gente teve pós-Super Mundial enganaram o torcedor. Vitória, Ceará, Santos na Vila, principalmente, porque tanto o jogo contra o Vasco no Beira-Rio, quanto ontem, diante do Fluminense, foram jogos para esquecer. E o Inter precisa, sim, virar essa chave. Semana que vem tem o jogo da volta dessa partida, volta da decisão da Copa do Brasil. E se o Inter for mais do mesmo, o Inter está eliminado da competição. Dificilmente reverte esse placar de 2-1. Então a postura tem que ser diferente, talvez peças diferentes. Enfim, tu também pode deixar o teu comentário sobre isso, tá? Mas o primeiro assunto ele é relacionado de fato com o jogo, principalmente com a questão da decisão da Copa do Brasil. Porque depois disso, e na tarde de hoje, o jornalista argentino, o Juan Pablo Mendes, ele postou, né, no seu Twitter, né, uma informação de que o momento é de tensão no Beira-Rio e de que há possibilidade de Roger e D'Alessandro serem desligados, serem demitidos do Inter em caso de eliminação para o Fluminense na próxima semana. E claro, essa notícia repercutiu porque lá atrás, para quem não lembra, o Juan Pablo Mendes, ele foi o cara que noticiou, por exemplo, se eu não me engano, a chegada do Kudê, tá? A contratação do Eduardo Kudê como treinador do Inter. Então, muita gente leva fé nas informações do Juan Pablo Mendes, ele é do Diário Olé também, ele é um cara que tem boas informações, mas todo mundo ficou até surpreendido de hoje ele acabar postando essa informação, até porque o que a gente tem, tá? E aí eu vou trazer, primeiro, que além disso, ele coloca que o Vojvoda é o principal candidato a assumir o Inter, tá? E assim como lá atrás, quando o Mano foi demitido, ele falou que o principal nome e que o Kudê seria o treinador do Inter. Mas, sobre essa questão, tá? O que a gente tem de informação, gente, de bastidor dessa situação envolvendo o Roger e principalmente o D'Alessandro, é que essa possibilidade não existe, tá? Mesmo em caso de eliminação do Inter na próxima semana. Tá? Mesmo que o Inter seja eliminado, o pior dos cenários, o Inter eliminado da Copa do Brasil para o Fluminense, o Inter não discute a demissão do Roger e principalmente a demissão do D'Alessandro, porque o Inter entende que na sequência já tem o Flamengo e o Inter talvez se desmobilizaria novamente na temporada. O Inter teria uma desmobilização de todo mundo. Cara, pô, a gente vai pegar a gente vai pegar a desclassificação da Copa do Brasil e vai transferir tudo no Roger. Não. Tem que arrumar a casinha, porque na semana seguinte a gente tem o Flamengo, tem decisão pela Libertadores e existe um carinho também dentro do clube na situação da Libertadores, mais do que propriamente da Copa do Brasil, tá? Existe esse carinho entendendo que, cara, vamos almejar a Copa Libertadores. Se não der certo aqui na Copa do Brasil, a gente tem mais uma Copa. Sim, é o Flamengo que está se reforçando, que cada vez mais traz nomes, tem Emerson Royal, Carrascal, Samuel Lino. Mesmo assim, o Inter entende que não tem o porquê de fazer esse movimento nesse momento. Mesmo que o Vojvoda seja um treinador que esteja livre no mercado e, querendo ou não, ele faz sombra para qualquer técnico que balance nesse momento no futebol brasileiro. Ele era um dos nomes preferidos na época de Fortaleza, de Corinthians, próprio Atlético Mineiro também, Cruzeiro, mas nunca se concretizou essa situação de o Vojvoda trocar o Fortaleza por outro clube no Brasil. E aí, o Juan Pablo Mendes, então, traz essa informação. Mas aquilo que eu tenho, pelo menos, é que essa situação ela não é debatida, ela não é discutida. O foco é
em remobilizar primeiramente esse grupo, que está totalmente, né, sim, com essa questão da tensão que o Juan Pablo Mendes coloca. Não sei se desmobilizado seria a palavra, porque não dá para tratar dessa maneira, mas de fato existe esse abatimento, dá para colocar assim, dentro do clube depois do insucesso de ontem, tá? Depois daquilo que o Inter apresentou no Beira-Rio, até porque o Inter entendia que faria o resultado no Beira-Rio, pelo menos do placar mínimo, pelo menos de 1-0, para levar a decisão para a semana que vem lá no Maracanã, e o Inter conseguindo segurar esse resultado e se classificando para as quartas da competição. Mas, né, para quem gosta do Roger, a tendência, pelo menos, a menos que o Inter vá lá para o Rio de Janeiro, gente. Aí, sei lá, pô, uma goleada do Fluminense, um passeio do Fluminense, 4-5-1, não sei. Mas só se for um fiasco. Aí sim pode ser que seja debatida a demissão do Roger. Se for uma eliminação simples, daqui a pouco no 0-0, ou até mesmo nos pênaltis, enfim, o Fluminense ganha de 1-0, a tendência é que o Roger continue, ele, D'Alessandro. Pode ser que respingue, quem sabe, num vice de futebol, até no próprio executivo, que é o André Mazzucco. Mas, nesse momento, o entendimento lá é de mobilização, porque quarta que vem tem jogo importante pela Copa do Brasil. Retorno desse jogo aí, que ontem foi um desastre, tá? Outra situação que eu quero tratar aqui com vocês é sobre o Fernando, tá? Porque hoje o Alexandre Ernst, do canal Voz do Gigante, ele trouxe a informação e que deixou todo mundo, né? Já tava complicada a situação, né? Já estava difícil depois da derrota de ontem. E ele trouxe a informação de que o Fernando, tá? Ele tinha sido liberado pelo Inter para ficar com a família lá em Goiás e tratando, obviamente, a lesão de ligamento que ele teve. O retorno dele deve ser lá para o final de novembro, início de dezembro, enfim. E o Ernst coloca que ele seria reavaliado na próxima semana, né? Ele volta na próxima semana, só que a tendência é que o Fernando não atue mais com a camisa do Inter, tá? Pode ser uma possibilidade de aposentadoria do Fernando, ou até mesmo daqui a pouco dele ficando mais, sei lá, o campeonato estadual do ano que vem pelo Vila Nova, né? Que é o clube de infância do Fernando, o clube que ele iniciou a trajetória dele no futebol. E aí ele acaba encerrando a carreira pós-estadual, tá? Tô tentando trazer um cenário aqui para vocês, porque seria ou aposentadoria ou até mesmo essa situação. Só que, cara, a informação que pelo menos eu tenho nesse momento sobre essa situação do Fernando é que, de fato, né, ele tá lá com a família, ele se reapresenta, de fato, na próxima semana no Beira-Rio, tá? Mas que até o momento não foi nada debatido com o Fernando, tá? Se existe uma conversa daqui a pouco do Fernando com a sua família que acabou vazando e o Ernst trouxe, pode até ser. Mas, pelo menos dentro do clube, o Fernando chamar a direção do Inter, conversar com o D'Alessandro, conversar com o André Mazzucco, ou até mesmo com a comissão técnica, com o Roger, presidente Alessandro Barcelos, isso, pelo menos eu tenho de informação que não aconteceu, tá? Isso ainda não aconteceu, não foi debatido. O Inter está esperando, de fato, o Fernando se recuperar, está dando tranquilidade para ele, não apressando também todo esse processo. É um cara, como a gente falou, está numa idade avançada, né? Ele não é mais um garoto, ele está já na reta final de carreira e infelizmente teve uma das piores lesões, que é uma lesão de ligamento do joelho. Então, primeiro o Inter está deixando, né, o Fernando se recuperar, ter esse momento dele, para depois sim debater esse assunto. Mas dentro do clube isso não existiu. Dentro do clube não é debatido essa situação contratual do Fernando. O Inter provavelmente vai deixar para debater isso mais pro final da temporada, mais próximo também do final da recuperação do Fernando, para que daqui a pouco mais ele ainda possa atuar pelo Inter nesse ano de 2025, tá? Porque se vocês lembram, o Campeonato Brasileiro ele vai até, cara, nas últimas semanas de dezembro. Então, muito por conta disso, não dá para a gente vir aqui descartar, até mesmo do Fernando fazer os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, e aí sim, quem sabe, no ano que vem ele não atue mais pelo Inter. Mas a tendência continua sendo dele retornando ali entre novembro e dezembro aos gramados, né, voltando a atuar, e aí sim depois vai ser debatido com ele ali próximo da reta final da recuperação, essa renovação de contrato por pelo menos mais uma temporada. É um desejo, isso sim, um desejo do Inter de contar com o Fernando no próximo ano, mesmo depois da lesão ligamentar que ele teve, tá bom, gente? São os dois assuntos, deixa aqui teu comentário. Tu acha que depois de uma eliminação na Copa do Brasil, tomara que isso não aconteça, mas se acontecer, tem que demitir o Roger, tem que demitir o D'Alessandro? Deixa nos comentários, também fala a tua opinião sobre Fernando. Deve ou não
renovar para o próximo ano? É a favor da permanência dele, mesmo depois de uma lesão ligamentar? Ou tu acha que daqui a pouco mais é bom para o Fernando também, de fato, encerrar sua carreira no futebol, tá? Deixa aí, um beijo para vocês, like no vídeo, se inscreve no canal que é sempre muito importante. Beijo, falou, até mais, tchau!